tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, estaremos apresentando hoje mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 29º ponto de fé da Igreja de Deus, o reino de Cristo. Profecias que falam de um reino da linhagem de Abraão e da dinastia de Davi. Mostramos que Jacó sabia que um de seus descendentes, da tribo de Judá, seria rei e a ele os povos obedeceriam. Você teve a oportunidade de ouvir o que Deus disse deste rei e reino por boca de vários profetas. Trouxemos o concerto de Deus com Davi a respeito desse reino e rei. Tivemos assim a oportunidade de ler as últimas palavras de Davi a respeito deste rei e reino. Ficou claro que este reino será inaugurado na vinda de Jesus ao toque da 7ª trombeta. Trouxemos textos das Escrituras que provam que Jesus, na sua vinda, ocupará o trono de Davi. Mostramos que na vinda de Jesus, a igreja será arrebatada para junto com Jesus descer sobre o monte das Oliveiras. Temos claro os salvos sendo reis e sacerdotes no reino de Cristo. Trouxemos muitas profecias que mostram que o reino milenar tem por finalidade levar a terra a seu estado de perfeição. Mostramos que este tempo, reinado de Jesus, é conhecido nas Escrituras como o tempo da regeneração e restauração de todas as coisas, segundo as palavras dos profetas. Mostramos que no final do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações, fazendo sua última investida contra Jesus em conjunto com os que forem enganados. Trouxemos os textos que falam da destruição de Satanás e seu exército. Assim, a terra será, após o milênio, considerada nova, e não haverá mais morte, pranto e choro. Se você não acompanhou a apresentação deste ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior. Hoje o nosso tema é crucificação e ressurreição de Jesus. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Convidamos você para estar conosco nesse tema tão importante para a nossa fé. Nós não poderíamos falar da crucificação e ressurreição de Jesus se não falássemos um pouco do significado da sua morte, do seu sacrifício. Por isso trouxemos um pouco sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, para entendermos um pouco mais sobre a sua crucificação, o seu sacrifício. A morte de Jesus é mencionada mais de 175 vezes no Novo Testamento, na Segunda Aliança. E assim nós vemos que o Novo Testamento contém 7.959 versículos. Então isso significa que, falando por alto, um verso em cada 50 no Novo Testamento refere-se à morte de Cristo ou o seu sacrifício, sua crucificação. 50 versículos dentre os 4 evangelhos, os quais descrevem o ministério terreno de Jesus, é devotado esses versículos à sua morte e ressurreição. O sacrifício de Jesus é o ensino central da nova aliança, o Novo Testamento. Os 4 evangelhos apresentam detalhes históricos da morte de Jesus. Os Atos dos Apóstolos relatam a história da aplicação dos benefícios de seu sacrifício. O livro nos conta sobre os pecadores tendo seus pecados lavados por seu sangue. As epístolas explicam o significado doutrinário de sua morte. As epístolas dizem por que Jesus morreu. E o Apocalipse descreve a consumação da salvação como tendo base a morte do Cordeiro de Deus. Se você quer encontrar mais sentido ou ampliar a sua compreensão a respeito do sacrifício de Jesus, eu recomendo a leitura de 2 livros das Escrituras. Leia os livros Levítico e Hebreus. Foque sua atenção no serviço que o sumo sacerdote realizava. Eu tenho certeza que a sua compreensão será muito maior. Efésios 5, versículo 2, andai em amor, como também Cristo vos amou. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo por nós. Fez isso em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Entenda o propósito da morte de Jesus e você entenderá a natureza do pecado e o significado da salvação. O sacrifício vicário de Cristo
está indicado por várias palavras nas Escrituras, as quais mostram que os nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Assim nós temos a palavra transmitida pelo nosso irmão Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 4, Pilatos ele diz aos principais dos sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. Isto prova que de fato ele morreu inocentemente, morreu por nós. Ele não tinha culpa nenhuma, morreu e ressuscitou por nós. Romanos 5, versículo 6 ao 10, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou repetir. O sacrifício vicário de Cristo está indicado por várias palavras nas Escrituras, as quais mostram que os nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Algumas dessas frases são: fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Isaías 53 e 6. Contado com os transgressores, Isaías 53 também, verso 12. Se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5 e 21. Se fez maldito por nós, Gálatas 3, versículo 13. Levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, Isaías 53, 11. Hebreus 9, versículo 28, levou, Isaías 53, 12. 1 Pedro 2 e 24. Sofreu, Isaías 53 e 4. Carregou, Isaías 53, verso 4. Tirou o pecado, João 1, 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós trazemos texto aqui que apresentar sua morte pelos pecadores, morreu em nosso lugar. Mateus 20, versículo 28, um resgate por muitos. Mateus 26, 28, derramado por muito sangue dele. Marcos 10 e 45, um resgate de muitos. Lucas 22, versículo 19 ao 20, meu sangue é derramado por vós. João 6 e 51, dado pela vida do mundo. João 10, versículo 11 e o 15, daria a vida dele pelas ovelhas. João 10 e 18, deu a sua vida por nós. João 11, versículo 50 e 51, um homem morre pelo povo. João 15, verso 13, dá a vida por seus amigos. João 18 e 14, um homem morre pelo povo. Romanos 5 e 6, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5 e 8, Cristo morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, morreu por nós. Temos muitos outros textos, como Romanos 8, 32, entregou-se por nós todos. Romanos 14 e 15, pelos quais Cristo morreu. 1 Coríntios 5 e 7, sacrificado por nós. 1 Coríntios 8 e 11, pelos quais Cristo morreu. 2 Coríntios 5 e 14, um morreu por todos. 2 Coríntios 5 e 15, ele morreu por todos. 2 Coríntios 5, 21, se fez pecado por nós. Gálatas 2, versículo 20, se entregou por mim. Gálatas 3, versículo 13, sendo maldito por nós quando pendurado no madeiro. Efésios 5, versículo 2, se deu por nós. Efésios 5 e 25, se entregou. 1 Tessalonicenses 5 e 10, quem morreu por nós? 1 Timóteo 2 e 6, um resgate de todos. Tito 2 e 14, se entregou por nós. Hebreus 2 e 9, provou a morte por todos os homens. 1 Pedro 2, versículo 21, sofreu por nós. 1 Pedro 3, verso 18, justo pelos injustos. 1 João 3 e 16, derramou sua vida por nós. Assim nós vemos, então, Jesus pagou a pena do pecado como substituto do pecador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Proveu a base através da qual Deus pode perdoar os pecadores sem a violação do seu santo caráter. Isaías 53, verso 5, ferido por nossas transgressões. Isaías 53, verso 6, caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 8, pela transgressão do meu povo. Isaías 53, verso 10, sua alma em oferta pelo pecado. Isaías 53 e 11, ele
lavará as suas iniquidades. Isaías 53, 12, ele levou o pecado de muitos. Romanos 4, 25, entregou por nossas ofensas. Romanos 8, 3, pelo pecado. 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Gálatas 1, verso 4, se entregou por nossos pecados. Hebreus 2, 17, pelos pecados do povo. Hebreus 9, 28, levar os pecados de muitos. Hebreus 10, 12, ofereceu um sacrifício pelos pecados. 1 Pedro 2, 24, levou os pecados em seu próprio corpo. 1 Pedro 3, 18, sofreu pelos pecados. E 1 João 2, 2, pelos pecados de todo o mundo. De todo o mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todo o mundo. 1 João 4, 10, propiciação por nossos pecados. Assim nós estamos então trazendo o entendimento a respeito do sentido da morte de Jesus, do seu sacrifício. Existem duas profecias maiores sobre a morte de Cristo escrita no período ali do Primeiro Testamento. É o Salmo 22 e Isaías 53. Esses dois capítulos são complementares, eles se pertencem. Primeiro nós temos assim, Salmo 22 prediz os detalhes históricos da morte de Cristo, Salmo 22. Já o livro de Isaías 53 explica o significado doutrinal de sua morte. Salmo 22 narra a sua trágica crucificação. Isaías 53 revela o seu amável sacrifício. Salmo 22 nos diz como Jesus morreu. Isaías 53 explica por que Jesus morreu. Salmo 22 é narrado como se o próprio crucificado estivesse falando. Cristo está referido aqui na primeira pessoa do singular, eu, meu, mim. Já Isaías 53 é narrado como se o observador da crucificação estivesse falando. Cristo está referido pelo pronome na terceira pessoa do singular, ele, dele e nele. Estude o Salmo 22, especialmente os versos 1 e 6, do 6 ao 8, do 14 ao 18, 22, o versículo 25 ao 31 do Salmo 22, e observe a maravilhosa predição concernente a Cristo em sua obra no madeiro. Salmos 22, verso 1, o fato de que ele foi desprezado está registrado aqui. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O escárnio do povo está registrado no Salmo 22, versos 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Os resultados físicos da crucificação, Salmo 22, verso 14, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. O fato que ele sentiu sede, Salmo 22, 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar, e me puseste no pó da morte. O fato que tuas mãos foram furadas e estava cercado por inimigos, Salmo 22, 16 diz assim, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Sua nudez parcial também registrada no Salmo 22, verso 17, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Lançamento de sorte pelas suas vestes, Salmo 22, 18. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. Restante desse capítulo está relacionado aos resultados espirituais de seu sacrifício. Leia, você vai achar interessante. Isaías 53 tem sido descrito como uma caixa de joia da primeira aliança, o Velho Testamento. Isaías 53 é a joia desta caixa e apresenta uma explanação e descrição gráfica do sacrifício de Cristo. Cristo é figurado como nosso substituto. Isaías 53, verso 1 ao 2. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Que capítulo maravilhoso, né? Que capítulo maravilhoso. A morte de Jesus nos evangelhos predita-se no fato da sua morte, crucificação e ressurreição. Jesus falou disso. Mateus 16, versículo 21, Mateus 17, versículo 22 a seguir. Nós temos Mateus 20, verso 17, Mateus 26, verso 12 ao 31, João 2, verso 19 ao 21, João 12, verso 32 e 33. Jesus explicou o significado da sua morte nos versos seguintes, Mateus 26, verso 28 a seguir, Marcos 12, verso 24, Lucas 22, verso 20, João 12, verso 24, 31 e 32, Lucas 24, 46 e 47, Mateus 20, verso 28, João 10, verso 11, o verso 15, o verso 17, João 15, verso 13, e João 3, verso 14 ao 16, João 6, verso 51, João 1, verso 29. Jesus explicou o significado da sua morte nesses versos. Queria ter aqui tempo para ler cada texto desse. O sacrifício de Jesus ocupa o lugar mais importante na pregação e nos escritos do nosso irmão Paulo. Romanos 3, verso 23, Romanos 4, verso 25, Romanos 5, verso 6 ao 10, Romanos 6 ao 6, verso 10, Romanos 3, verso 3 e 4, verso 31, 32 e 34, 1 Coríntios 1, verso 18 ao 22, verso 24 também, 1 Coríntios 5, verso 7, e 1 Coríntios 8, verso 11, também 1 Coríntios 15, verso 3 também, e 2 Coríntios 5, verso 14 ao 21, 2 Coríntios 8, 9, Gálatas 1, verso 4, Gálatas 2, verso 20, Gálatas 3, verso 13, Gálatas 6, verso 14, Efésios 1, verso 7, Efésios 2, verso 3, Efésios 5, verso 1, o verso 2, o verso 25 ao 27, Filipenses 2, verso 8, Filipenses 3, verso 10, Colossenses 1, verso 14, Colossenses 1, verso 20 ao 23, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, 1 Tessalonicenses 4, verso 14, 1 Tessalonicenses 5, verso 9, verso 10 também, 1 Timóteo 2, verso 5 ao 6, né? 2 Timóteo 1, verso 10, 2 Timóteo 2, verso 8, Tito 2 e 14, Hebreus 2, verso 9 ao 18, Hebreus 5, verso 7, Hebreus 2, verso 9 ao 18, né? Hebreus 5, verso 7, e também Hebreus 7, verso 27, e Hebreus 9, verso 12 ao 14. Também o verso 15, o verso 26, verso 28, e Hebreus 10, verso 4, o verso 10, o verso 12, o verso 19, Hebreus 12 e 2, e Hebreus 13 e 12. Esses textos falam do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. O irmão Pedro enfatiza a morte de Jesus em suas pregações, 1 Pedro 2, verso 24, levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Também, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A morte de Jesus, nos escritos do irmão João também, ele revelou o Filho de Deus como o cordeiro que morreu como sacrifício para remir o pecador. João 1, verso 29, João 3, verso 14 e 16, João 6, 51, João 10 e 11, João 11, verso 49 ao 52, João 12, verso 24, João 15, 13, 1 João 1, verso 7, 1 João 2 e 2, 1 João 3 e 16, 1 João 4 e 10 e Apocalipse 1, verso 5, Apocalipse 5, verso 6, Apocalipse capítulo 7, verso 14 e o verso 13. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por tão grande misericórdia e amor e bondade por cada um de nós. Falar da crucificação de Jesus, da sua ressurreição, sem tocar nesses pontos não é muito interessante. Nós temos aqui também que é necessário que nós conhecemos as 7 doutrinas ou elementos da salvação, considerados sobre a amartiologia, que é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências. E a soteriologia, que é o estudo da salvação humana, são baseados na morte sacrificial de Cristo. Sem sua morte, a salvação seria impossível. Romanos 5, verso 15 e 18, e o verso 19 e 21. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, que é o sacrifício de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, que é Jesus, muitos serão feitos justos, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. 3 fatores de salvação são, os 3 fatores são a graça de Deus, sem essa nós não nos salvaríamos, a morte de Cristo, sem essa também nós nos salvaríamos, a morte e a ressurreição, e a fé nossa no sacrifício de Jesus. Sem isso não há como acessar a salvação. A graça de Deus é a origem da salvação. A morte de Cristo é a base da salvação, a morte e a ressurreição. E a fé do homem é a condição para a salvação. Também as Escrituras mostram que cada uma das 7 doutrinas da salvação estão relacionadas com a graça de Deus, com a morte e ressurreição de Cristo e a fé do homem. Por exemplo, o homem é justificado pela graça de Deus, Tito 3 e 7. Também o sangue de Cristo, Romanos 5 e 9. A fé do homem, Romanos 3 e 28. Quero trazer aqui para vocês as 7 doutrinas da salvação, que é o perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação e novidade de vida e adoção. Assim nós vamos observar a relação do sacrifício de Cristo com essas 7 doutrinas da salvação. O perdão dos pecados se faz possível mediante o sangue de Cristo. Mateus 26 e 28, Lucas 24, 46 e 47, Efésios 1, verso 7 e 1 João 1 e 7. A justificação, os crentes são justificados diante de Deus com base na morte de Cristo, como o seu substituto. Romanos 3, verso 25, Romanos 4, verso 25 e Romanos 5, verso 9. A reconciliação, o sacrifício de Cristo faz possível a reconciliação dos homens pecadores. Isto através do sacrifício de Cristo. Nós podemos entender assim: sua morte removeu a inimizade entre o homem e Deus, Romanos 5, verso 9 ao 11, Efésios 2, versículo 16, Colossenses 1, versículo 20 e 23. Redenção. Deus, o Redentor, liberta os escravos do pecado com o sangue redentivo de seu Filho, que voluntariamente entregou sua vida em preço de resgate pelos pecadores. 1 Pedro 1, 18 ao 19, Tito 2 e 14, Romanos 3, verso 24 ao 25, 1 Timóteo 2, verso 6 e Mateus 20, verso 28, Marcos 10 e 45, Efésios 1 e 7, Colossenses 1 e 14. A santificação, os pecadores são separados do mundo, são colocados sobre um solo santo e se tornam interiormente puros através do sacrifício de Cristo. Hebreus 10, versículo 10 ao 14, Hebreus 13, verso 12 e Efésios 5, verso 25 ao 26. Novidade de vida.
Os crentes se tornam novas criaturas, recebem novidade de vida porque Jesus morreu por eles e o ressuscitou dos mortos para a imortalidade. 2 Coríntios 5, verso 14 ao 17, Gálatas 2, verso 20, Romanos 6, verso 3 e 4. E por final de tudo, a adoção. Com base no sacrifício de Cristo, Deus adota os crentes, os quais eram estranhos e pobres, desgarrados, e os coloca numa posição de filhos, adulto, com todos os privilégios de herdeiro. Gálatas 4, versículos 5 e 6. Olha, os cordeiros que eram sacrificados na primeira aliança, eles não previam esse processo da santificação. Não tinha muito, não conseguia. O pecador, ele não conseguia ter uma natureza transformada. E o sacrifício de Cristo, por isso diz que é um melhor sacrifício, porque ele prevê o perdão, a justificação, a reconciliação, a redenção, a santificação, a novidade de vida e a adoção. Romanos 5,18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Sem a ressurreição de Jesus, nada disso também faria sentido. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 17. Nosso tema é crucificação e ressurreição de Jesus. A crucificação de Jesus ocorreu fora da cidade de Jerusalém, numa colina chamada Gólgota ou Caveira. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. E de acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade. Levíticos 24 e 14, Números 15, verso 35 e 36, Números 19, verso 3, 1 Reis 21. Também nós temos aqui João 19, 20 também. Porém, o fato de Jesus ter morrido fora da cidade tem um outro motivo para nós. Hebreus 13, verso 11 e 12 diz, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Sentido profético. A crucificação era uma forma de punição capital usada pelos romanos para a execução de escravos. Não podiam ser executados na cruz cidadãos romanos, eram os estrangeiros, vilões ou os criminosos. E era a morte mais agonizante e humilhante. Você imagina a crueldade. Era algo terrível, humilhante e cruel, né? O condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução, o madeiro. João 19, 17, e levando ele às costas de Jesus, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5 ao 7, ele diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. A crucificação do nosso Senhor Jesus foi precedida pela sua entrada triunfal em Jerusalém, seu discurso ali no Monte das Oliveiras, sua traição. Sua agonia lá no Getsemane, no jardim, sua prisão e os seus 5 julgamentos. Nós não prestamos atenção que Jesus foi arrastado de um canto para o outro, tudo isso também trouxe um sofrimento. O Sinédrio, novamente no Sinédrio, Pilatos, Herodes e novamente a Pilatos. O seu sofrimento pelos açoites e também pelo escárnio que ele sofreu. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos e os pulsos eram pregados no madeiro com grandes cravos de metal, depois amarrado em torno da viga para aumentar a sustentação, os pés apoiados numa pequena tábua também e recebia cravos que os transpassava o pé na altura do calcanhar. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor excruciante. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada, e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. Isso causava um movimento involuntário das pernas que tentava suportar o corpo. Mas por causa dos cravos no calcanhar, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. Jesus morreu por você. Jesus aceitou dar a vida por você.
todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso o processo de morte poderia demorar dias, e geralmente ocorria esse processo por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, acontecia então a asfixia e ocorria assim a morte mais rápida por asfixia. Pilatos ficou maravilhado que lhe houvesse Jesus morrido tão rapidamente. Quando foram a ele, falaram que Jesus tinha morrido e queriam tirar ele do madeiro, Pilatos ficou assim admirado. Sob a lei judaica, os crucificados eram malditos de Deus. Deuteronômio 21, versículo 22 ao 23. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto ou pendurado no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Quando o julgamento era feito em Israel, era assim, mas julgamento pelos romanos e deixava por dias e dias ali, não ligavam com os condenados. Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei de Deus diz, o salário pago pelo pecado é a morte, Romanos 6, 23. Deus disse a Adão que o castigo pela desobediência seria a morte. Gênesis 3:3. Quando Adão pecou, Deus manteve a sua palavra, pois Deus não pode mentir. Adão não passou para os seus descendentes apenas o pecado, mas também sua consequência, a morte. O sacrifício vicário de Cristo está indicado por várias palavras na Bíblia, as quais mostram que nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Algumas dessas frases são, eu já li, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez-se maldito por nós. Mateus 20, verso 28, deu sua vida em resgate. Marcos 10 e 45, deu-se em resgate por todos. 1 Timóteo 2 e 6, deu-se em resgate por todos. 1 Pedro 1, 18 ao 19, redimido com precioso sangue. 1 Coríntios 6 e 20, vós fostes comprados por bom preço. Efésios 1 e 7, em quem temos a redenção. Colossenses 1 e 14, em quem temos a redenção. Tito 2 e 14, nos remiu da iniquidade. Por quem Jesus morreu? Ele morreu por todos os homens, ou somente pelos eleitos? O que você acha? Sim, ele morreu por todos os homens, e todos os homens não o aceitam. Seria então seu sacrifício parcialmente um desperdício por as pessoas não aceitar? Qual é então a extensão do seu sacrifício? As seguintes escrituras com clareza ensinam que o sacrifício de Cristo foi por todos os homens. O infinito valor da sua morte é suficiente para cobrir os pecados de todos. O convite para aceitar os benefícios do seu sacrifício é extensivo a todos os homens. Quem quiser venha, está escrito. Não existe barreira, não há discriminação. A provisão é feita para todos no precioso sangue do Cordeiro. João 1, 29. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Romanos 3, 22. Para todos os crentes. 1 Timóteo 2 e 6. Em resgate por todos. 1 Timóteo 4 e 10. Um Salvador para todos os homens. E Tito 2 e 11. Trazendo salvação a todos os homens. E 1 João 2, verso 2. Por todo o mundo. Nós temos uma palavra em Hebreus 2 e 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. Por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus morreu no 14º dia do mês judaico Nisan, que abriu a hora nona, que é 3 horas da tarde. Ele tinha 33 anos e 6 meses de idade. Tibério César era o imperador romano. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia. Anás e Caifás era o sumo sacerdote. Leia Lucas 3, versículo 1 e 2, você vai encontrar isso. Vamos entender por meio das Escrituras, então, a data da morte de Jesus. 1 Coríntios, nosso irmão Paulo diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Nós entendemos que Jesus morreu na véspera da Páscoa mesmo. Êxodo 12, versículo 5 a 8, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos,
e com ervas amargosas a comerão. Nós estamos falando aqui da instituição da Páscoa. O cordeiro seria imolado no 14º dia do mês, e naquela noite as pessoas comeriam da carne do cordeiro. Aqui está a instituição da Páscoa, e nós estamos falando do cordeiro. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. O cordeiro ali, naquele ano, o cordeiro pascual seria nosso Senhor Jesus. Segundo as Escrituras, dá a entender então que Jesus morreu no momento em que o cordeiro pascual era sacrificado, no dia 14 de Nisan, 14 de abril, que naquele ano ocorreu numa quarta-feira. Levíticos 23:5 diz: no mês primeiro, que é o mês de Nisan, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 5 e 6, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, nós já lemos, né? Guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação imolará, né? E sacrificará à tarde. E nós temos agora textos que vai nos ajudar nesse entendimento. João 18, verso 28. Depois que levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, prenderam Jesus no Getsemane e depois levaram ele para a audiência na casa de Caifás. Era pela manhã cedo. Isso é na quarta-feira de manhã. E não entraram na audiência para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. João 18:39, mas vós tendes por costume, diz o governador, que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Jesus morre ali no dia da véspera da Páscoa. João 19, verso 14, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Preparação da Páscoa. É interessante quando as Escrituras falam da preparação, aqui nesse momento, não é a sexta-feira, mas a preparação da Páscoa. Isso tudo identifica, mostra que Jesus morreu na véspera da Páscoa. João 19, versículo 41 e 42, e havia um horto naquele lugar onde fora Jesus crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, que era a preparação da Páscoa, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Por esse texto, nós entendemos que a morte de Jesus ocorreu no dia em que preparavam a Páscoa. Nós vamos trazer mais detalhes na segunda parte desse estudo. Quero trazer aqui algo que vai despertar um pouco. Infelizmente, o mundo não aprendeu a contar os dias e as noites e meses e anos segundo as Escrituras. Isso, de certa forma, dificulta o entendimento correto do que Deus, de fato, quer trazer nos textos bíblicos. Gênesis 1, verso 14 ao 19, Deus diz, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam esses luminares para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quem determina os dias e os anos bíblicos são o sol e a lua. E sejam, versículo 15 de Gênesis 1, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, né, nós sabemos, e o luminar menor, a lua, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então quem determina os dias para Deus é a lua e o sol. O dia mais a noite são 24 horas. Lua, luminar menor para governar a noite. Sol, luminar maior para governar o dia. Biblicamente, a noite de um dia, ela vem antes do dia. Por isso dizemos, o dia vai amanhecer. O fato, então, dos tradutores não levarem em consideração a forma da contagem do tempo, segundo as Escrituras, traz uma aparente contradição bíblica quando nós estudamos o dia da morte e a ressurreição de Jesus. Quando entendemos a fórmula bíblica da contagem do tempo, tudo se harmoniza. Tudo se harmoniza. No próximo estudo, isso aqui que nós estamos trazendo vai fazer mais sentido na segunda parte desse estudo. Mas eu quero trazer aqui o calendário hebraico para você e a equivalência de meses entre os calendários. Então nós temos aqui o Nisan é o primeiro mês e ele tem 30 dias e ele começa a acontecer pela lua em março, no final de março, começo de abril. Nós temos aqui, não sei se eu vou pronunciar com a pronúncia correta, mas Iyar, abril, maio, Sivan, que é o terceiro mês, ele começa em maio, em junho. Tamuz, que é o quarto mês, ele é de junho a julho. Av, que é julho a agosto. Elu, que é agosto, setembro. Tisrei, que é setembro a outubro, que é o sétimo mês. Esfan, que é o oitavo mês, outubro e novembro. Kislei, que é novembro e dezembro. Tevet, que é o 10º mês, que é dezembro a janeiro. E Shevat, o 11º mês, janeiro a fevereiro. Adar,
que é o 12º mês do calendário, que é fevereiro e março, mais ou menos ali. E também tem o Adar 12, que é o 13º mês também, que acontece ali de março a abril. Tem anos que acontece o 13º mês. Eu acredito que esse assunto nós voltaremos a abordar ele no próximo momento, e eu creio que você vai entender bastante coisa. Então, convido você para ouvir a segunda parte desse estudo, onde abordaremos o dia da semana que Jesus morreu, bem como o dia da sua ressurreição. E eu tenho certeza que você vai aprender muito da palavra de Deus e não de nós. Eu quero voltar aqui e frisar sobre esta forma errada de contar o tempo. Você nota que chega meia-noite, quando começam os primeiros minutos após a meia-noite, as pessoas dizem, bom dia, bom dia, bom dia. Eu digo, bom dia ou boa noite? Quem é que está na expansão dos céus? Quem? Sol ou lua? Não é o sol. Então é boa noite. Boa noite. Você vai ver que a Bíblia trata terceira hora, sexta hora, nona hora. A Bíblia não vai falar de 18 horas, de 16 horas, de 13 horas, de 14 horas. Eu digo, os homens são tão assim que conseguem pôr até o relógio para mentir. O relógio só tem até o número 12, mas eles conseguem combinar os ponteiros do relógio de uma forma que o relógio começa a mentir também. Notou isso, que os homens são tão assim tendenciosos para o engano? O relógio só tem até 12, o número é 12. Mas eles conseguem fazer o ponteiro se inverter ali, acertar. 12 com 6 é 18, então é 18 horas. 12 com 8 é 20, então é 20 horas. Que isso? 1º de abril como o dia da mentira. Na verdade, o 1º de abril é o primeiro dia do ano no calendário bíblico. Abril é o primeiro mês do ano. Abril é o primeiro mês do ano religioso do calendário judaico, do calendário religioso. Deus diz, esse será o primeiro dos meses. Mas dizem que 1º de abril é o dia da mentira. Na verdade, se a gente fosse olhar direitinho, 1º de janeiro seria o dia da mentira, não é isso? Mas esse não é o nosso assunto. Você vai entender isso aqui bem quando nós entrarmos nas partes ali dos evangelhos, mostrando o dia da morte e ressurreição de Jesus. Você vai ver que há uma aparente contradição, mas quando entendido a forma bíblica de contar o tempo, essa aparente contradição, ela não existe mais, não é isso? Assim nós agradecemos ao nosso Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por sua misericórdia, por sua bondade, por tão grande misericórdia, e assim nós acreditamos que a nota tônica do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus por nós ocupa um espaço grande nos Evangelhos e nas epístolas, mas também ali está dito de forma maravilhosa, com a nota mais forte do Evangelho, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua misericórdia, por teu favor infinito, pela bondade do Senhor em prol de cada uma das suas criaturas. Assim, ó Eterno, nós somos gratos ao Senhor, não temos palavras para agradecermos tão grande amor, tão grande misericórdia. Assim como os anjos, anunciando ali o nascimento de Jesus, disseram, eis que eu vos trago novas de alegria. Assim essas novas de alegria chegou a nós também aos confins da terra. Como o Senhor determinou aos santos apóstolos do nosso Senhor Jesus a levar a palavra do Senhor aos confins da terra, e assim esta palavra foi cumprida e chegou até nós. Somos gratos ao Senhor por tão grande misericórdia e favor. Que assim, ó Eterno, nós possamos, por meio das palavras expressadas e registradas pelo testemunho dos nossos irmãos, os profetas também, assim trazermos, ó Deus querido, tudo aquilo que aconteceu em nosso favor em prol de todos os homens e mulheres. Nós agradecemos, ó Pai, por tua misericórdia, que o Senhor possa dar ao nosso coração meios e condições para que, por meio do sacrifício de Jesus, possamos nos santificar e prepararmos para a volta do nosso Senhor. Assim nós oramos, ó grande Deus, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus, mas acima de tudo que nós possamos estarmos com os nossos corações preparados para a volta de Jesus. Nós agradecemos, ó Eterno, pelo poder santificador do sacrifício de Jesus, por este sacrifício tão maravilhoso que foi feito por nós. Te agradecemos pela esperança que temos em todas as palavras do Senhor e pelo poder, ó Deus querido, que a tua palavra exerce dentro do nosso coração. Te agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus. Oramos por cada pedido de oração.
Continue abençoando cada pessoa que tem estado ouvindo o programa. Abençoa aqueles que não têm força para tomar decisão ao teu lado, que possam apossar-se, ó Deus querido, apoderar-se desta bênção, desta graça, por meio da fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus e da fé na tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.